Olá a todos y todas, mi nombre es Giovanni Begossi y yo soy parte del equipo de adjudicación del TIDA y este es un taller sobre cómo adjudicar equipos L, o sea, equipos que tienen español como lengua extranjera. Y también haré un pequeño bonus de cómo juzgar con jueces L, ¿vale? Yo recuerdo la primera vez que yo juzgué un equipo que no tenía portugués como lengua nativa. Fue en 2019 en el Campeonato Mundial de Debates en Lengua Portuguesa. Y lo sentimiento que yo tuve fue miedo. Miedo de no ser justo con este equipo que viajó muchos y muchos kilómetros para debatir y podría ser perjudicado por un problema mío de yo no entender aquel caso. Y curiosamente, este equipo fue el campeón Open de este Campeonato Mundial de Debates de Língua Portuguesa de 2019. Y la verdad es que el debate competitivo es un deporte y un juego donde debería ganar el mejor caso. Pero, inafortunadamente, muchas veces no es eso que sucede porque aún existen muchas barreras y una de esas barreras es la barrera lingüística. Estamos hablando de cosas como no encontrar las palabras más precisas y matizadas. Estamos hablando de cosas como un prejuicio, discriminación abierta con relación al acento. Estamos hablando de no tener la misma habilidad para improvisar en la resposta a los POIs ou de mesmo dificuldades de estruturar tu pensamento naquela linguagem. E o que pude perceber é que en la gran mayoría de los casos, las mayores frustraciones de equipos L no son de discriminación abierta, aunque eso también exista y debe ser tratado con equity, pero en la mayoría de los casos, lo gran problema son sesgos inconscientes e implícitos de incluso individuos justos que tienen que hacer decisiones complejas bajo la presión del tiempo, ¿vale? ¿Y cómo que podemos combater este sesgo inconsciente? A través de un proceso de tomada de conciencia. Por tanto, yo voy a hablar sobre 5 consejos pragmáticos para combater este sesgo inconsciente en relación a los equipos L. Lo primero consejo, intente entender las palabras desconocidas por el contexto y, de cualquier forma, escribe las palabras que tú no conoces para preguntar a un panelista. Isso é increíblemente importante. Imagine um exemplo em que um equipo que habla português como língua nativa, pero estás em um torneio em espanhol, e eles te hacen uma análise sobre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Tu consegues, pelo contexto, entender que o que o debatente estava falando era sobre países desarrollados e no desarrollados. Desenvolvido es desarrollado en portugués. Pero aún si tú no tienes la certeza, tú pasa una línea por bajo de esta palabra o circula esta palabra para preguntar al panel durante la discusión. Mira, ¿alguien sabe o que es desenvolvido? Y uno de los panelistas puede hablar si es desarrollado ou creio que pelo contexto é desarrollado, e este tipo de coisa pode acontecer durante a discussão. Isto é muito importante porque demonstras que tu estás haciendo o melhor esforço para compreender e não só não sei o que é isso, coloco um next e não considero nada. E perceba que isso é diferente de
completar racionamientos que no fueron explicados de todo. Tú apenas estás hablando de palavras, expressões que tu não conheces, pero tu tentas entender pelo contexto e de qualquer forma perguntar ao panel o significado. Não estamos falando de completar racionamentos, o que é proibido em todas as instâncias de debate competitivo. O segundo conselho pragmático: lea atentamente as notas de los equipos L. ¿Por quê? Tú siempre tienes que analizar las notas, pero con equipos L es aún más relevante porque tú necesitas garantizar que un caso potencialmente ganador no será recordado como menos material, em especial em comparação com equipos hispanohablantes. E perceba que isto é aún mais relevante em comparações entre bancadas, porque uma extensão L pode sonar como menos única ou com menos material contributivo, enquanto que uma extensão no L, uma extensão de um hispanohablante, pode sonar como sendo increíblemente única quando é fortemente derivativa. Portanto, tu tienes que analisar com cuidado as notas para no desconsiderar um caso potencialmente ganador. Isto tem uma relação com o terceiro conselho que eu vou dar agora. Fórzate a encontrar as razões específicas que te hicieron poner um equipo L por debaixo de um equipo hispanohablante. Em especial, pero no solo, quando tu estás comparando bancadas. Perceba que quando tu estás comparando uma mesma bancada, câmara alta, câmara baixa, esta comparação está mais propensa a racionamentos vagos, como coisas como creo que a câmara baixa dio mais mecanismos, creo que a câmara alta tem um melhor framing. O que quero que tu hace neste ponto é fórzate a encontrar razões mais específicas. Sí, más mecanismos. ¿Qué mecanismos? ¿Por qué estos mecanismos son los mejores? Esto fue explicado porque provavelmente um equipo L terá um pouco mais desenvoltura com as palavras, portanto pode sonar como que seja efectivamente melhor, pero muitas vezes pode não ser. Assim que fórzate a hacer estas buscas específicas por las diferenças, e se tu encontras difícil diferenciar especificamente estes equipos, o que tu tienes que hacer é provavelmente reconsiderar este call, ¿vale? Isto é aún mais importante em calls cercanas. O quarto conselho é: ao dar speaker points, recuerde el panel que el status L no tiene qualquer relação com receber mais ou menos speaker points de acordo com a tabla de Varsóvia. Existe uma tendência de pessoas que têm um status de L receber menos speaker points. E isso em grande parte se dá porque os modelos mentales que nós temos de lo que é um discurso de 80 ou que é um discurso de 82, muitas vezes são baseados em discursos que não são L, são discursos de hispanohablantes. Então, nosso cérebro como que se acostuma a enquadrar os demais discursos neste molde mental que é um molde de um hispanohablante. Assim que é muito importante que tu tenha a consciência de que este status de L não deveria ser relevante para mais ou menos speaker points. Incluso uma coisa muito útil de se fazer é: se tu és chair, juez principal, e um panelista te sugere dar uma nota, um speaker point que tu acreditas que está abaixo do que seria o ideal, ou seja, que este wing provavelmente está sendo um pouco injusto com aquele equipo que é L, pergunte para este panelista: acreditas que o status L de este equipo pode estar
influenciando a ti a sentir que talvez eles merecem menos pontos, é importante começar a explicitar este tipo de coisa e combater explicitamente e diretamente e conscientemente estes sesgos inconscientes. Provavelmente este panelista pode agora, talvez eu esteja sendo um pouquinho injusto e aquele par de speaker points que muitas vezes os debatientes L não têm nada mais injustamente, podem empezar a ter. A quinta e última dica é: ao dar feedback, não haga referência ao status de L ao realizar comparações. Deve ser uma retroalimentação de debate e não de língua. Perceba que, aunque existem aspectos do debate que são muito relacionados com a língua, como por exemplo os matizes e as comparações, tu deves enquadrar isso como conselho de debate, nunca como conselho de linguagem ou de idioma. Isso pode parecer bastante ofensivo e condescendente para este equipo, ¿vale? Então, hablamos de 5 conselhos para juzgar equipos L, sobre tentar entender as palavras desconhecidas e de qualquer forma escrevi-las para perguntar ao panel, ler atentamente as notas de los equipos L, forzar-te a encontrar as diferenças específicas entre um equipo L e um equipo hispanohablante em calls cercanas, speaker points, recordar que não tem nenhum efeito ser L em dar speaker points e não fazer referência ao status L quando tu das feedback. São 5 dicas muito sencillas para tu ser um melhor juez em situações em que tu tienes equipos L em tu sala. Agora um pequeno bônus e uma parte extra deste taller: como juzgar com jueces que são L. A primeira coisa que eu diria é: pergunte a estes jueces L ou este juez L, juez ou jueza, se necessita de mais tempo para analisar suas notas. A razão para isso é que existe uma diferença entre a velocidade de anotação, a velocidade de pensamento em esta língua. Talvez a pessoa necessite um pouquinho mais de tempo para fazer comparativas, para formular justificações. Assim, não é algo malo que tu, enquanto juiz principal, pergunte: tu necessitas 1 ou 2 minutos mais? Ou estás bueno para para discutir agora? Não veja isso como tempo perdido, porque quando tu empiezas uma discussão com os jueces tendo muito mais claro na cabeça suas comparativas e justificações, a discussão tende a fluir melhor. Pero se tu empiezas a discussão sem dar esta oportunidade para jueces L, provavelmente eles não vão a pedir esta oportunidade com medo de ser tidos como incompetentes ou menos competentes que os outros jueces porque necessitam de mais tempo. Então, tu, enquanto panelista, pense em perguntar se precisam de mais tempo. A segunda coisa é: tenha cuidado com interrupções em las justificações de los jueces de L. E parece que mulheres que são L sofrem aún mais com isso porque já são interrompidas. Imagina uma mulher que seja L duplamente interrompida. O problema é que, por la persona ser L, provavelmente existe alguma diferença em la velocidade de habla, etc. Então, é muito importante que tu garantize uma oportunidade significativa para aquele juez ou jueza dar sua opinião sem interromper e mesmo que isso não signifique dar um tempo irracionado, porque o tempo é limitado e o principal deve ser a gestão do tempo, pero al menos deje aquele juez ou jueza L terminar aquela comparativa ou al menos fazer algumas frases completas. Coisas como, quando um juez L empieza a falar: se
Cámara Alta de Oposición tiene este punto y viene el principal. Sí, pero este punto es refutado por este otro punto, ¿no? Tal vez sea exactamente eso que lo panelista L iría a hablar y ahora no será tan acreditado porque esta persona irá a hablar después del chair ya ter hablado o que ela iria hablar. Portanto, es muy importante no interrumpir los jueces y juezas L. Y así llegamos al final de este taller muy rápido, muy sencillo, con algunas dicas esenciales para lidar con personas L. Creo que es increíblemente importante la iniciativa que muchos torneos hispanohablantes tienen de colocar personas L en posiciones de lideranza, como por ejemplo equipos de adjudicación, como principales en rondas, como jueces de la final, etc. Creo que eso es increíblemente importante y nosotros al final del día queremos un mundo en que las personas no sientan desestimuladas a debater em outra língua. Pelo contrário, nós queremos aún mais integração e aún mais intercâmbio de ideias de diferentes backgrounds políticos, ideológicos, geográficos. Isso é, em minha opinião, uma das coisas mais bonitas do debate competitivo. ¿Vale? Este foi o taller de hoje e muitas gracias.